Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje começamos a semana interna de prevenção de acidentes da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Esse ano, a CIPAT acontece 100% digital aqui no YouTube, atendendo todas as medidas de segurança e distanciamento social. A segurança do trabalhador da saúde, aliás, é o tema deste evento. Uma prioridade é cuidar de quem cuida. Até quinta-feira, sempre às 11 horas, aqui no YouTube, teremos uma palestra com nossos profissionais. Hoje quem fala é o psicólogo da Santa Casa de Juiz de Fora, Robson Barbosa. Acompanhe a palestra sobre autocuidado, como controlar a ansiedade em período de pandemia. Olá, meu nome é Robson Barbosa, sou psicólogo clínico e hospitalar. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre autocuidado e como controlar essa ansiedade em período de pandemia. Vamos pensar um pouquinho o que seria, a ideia do autocuidado, o que a pandemia traz nas vidas das pessoas, o que realmente faz diferença, no cuidado humano em relação a esse momento, em relação a todos os momentos da vida. Quando a gente pensa em autocuidado, o primeiro momento que vem é saúde. Bom, o que é saúde? Saúde é um bem-estar biopsicossocial. Estar bem organicamente no meu físico, eu ter condição de fazer minhas atividades diárias, exercer minhas funções. Emocionalmente, eu conseguir lidar com a minha equipe de trabalho, eu consegui lidar com os meus familiares, com meus vínculos de amigos. E também socialmente, esse vínculo ele é tão importante para a gente no dia a dia, inclusive nesse momento de pandemia, que a gente está um pouco mais longe da família e dos amigos. Nós somos seres sociais, isso é muito importante de pensar. Um animal, um cachorrinho, quando nasce, se eu deixo ele ali no cantinho e eu boto um prato de comida para ele, aí ele vai se movimentar, mesmo de olho fechado, vai achar essa comida, ele tem possibilidade de sobreviver. Se eu pego um humano quando ele nasce e deixo ele sem cuidados, ele não tem condição alguma, mesmo que a comida esteja do lado dele. Isso já vai começando a caracterizar como que a gente, após virar sociedade, após ter contato com o outro, após a gente se unir em sociedade, a gente ganhamos um pouco de segurança, e tornamos um ser cada vez mais social. Dentro da saúde, a gente tem que começar a pensar profissionalmente, o que o profissionalismo vai embutir na minha saúde. Como que eu vou ter uma boa saúde, como que eu vou estar bem se eu não dou conta do meu local de trabalho, se eu saio desgastado, se eu acordo de manhã e não quero ir trabalhar, como que eu vou dar conta de ter saúde se esse tão importante setor da nossa vida estiver prejudicado? Então vamos pensar um pouco também nas questões dos nossos desejos, das nossas vontades. O que a gente quer para a gente? Qual que é a nossa realização? A gente pensa nisso? A gente tem trabalhado com essas questões? Eu vivo mecanicamente ou eu dou conta de pensar nos desejos e nas realizações? Quando a gente pensa lá em autocuidado, a gente está pensando em cuidar de si mesmo, é voltar o olhar para nós. No dia a dia, a gente eu olho uma coisa acontecendo, eu olho uma notícia, eu olho alguém trabalhando, eu tenho esse contato diário e eu não estou olhando para mim, me comportando nesse ambiente. Então, o primeiro momento é esse, é uma busca de um olhar. Se cuidar é olhar para si. Eu tenho que pensar que a partir do momento que eu vou começar a olhar a minha conduta no dia a dia, eu já vou começar a trabalhar questões que estão deficientes em mim. A gente tem que pensar hoje em dia o quanto a sociedade é impaciente, o quanto a gente quer tudo imediato. Isso traz para a gente uma dificuldade nesse autocuidado, porque a gente quer resolver as coisas, a gente quer fazer coisas práticas, a gente quer produzir, a gente quer se divertir rápido, ter felicidade rápida, tudo do imediato. Então nós somos uma sociedade muito mais ansiosa hoje. E isso impacta tanto na questão do autocuidado e tanto em questões
como essas que a gente vai falar mais à frente, que a pandemia traz essa limitação para a gente. E aí, dentro desse meio de pandemia, de autocuidado que a gente está falando, a sociedade já vem passando por um processo de medicalização, né? Aquela pílula da felicidade, né? A felicidade num comprimido, que na prática a gente vê que não é bem assim, né? Mexe com a parte química cerebral, mas não é igual para todo mundo, então o medicamento não faz aquele efeito que eu esperava, ou começa a fazer, daqui a pouco já não faz mais, né? Então, assim, a gente procura artifícios para consertar esse erro, né? Esse sentimento, essa marca que isso está trazendo para a gente, né? E o medicamento também não foi realmente o que a gente achava que seria. E a gente não consegue parar hoje e pensar que a vida é composta de ciclos. Se inicia um ciclo, né, um ciclo de trabalho, um ciclo de estudo, um ciclo de namoro, um ciclo de amizade, né? Ele se inicia e pode chegar um momento que ele vai acabar, né? E quando a gente está passando por ciclos bons, é muito fácil, né, da gente lidar com as nossas questões, né? Eu estou bem no meu relacionamento, eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem com meus amigos, né? Então é muito fácil lidar. Difícil quando a gente entra num ciclo onde o nosso trabalho está desgastante, onde a gente vai para casa muito debilitado, onde a gente acorda de manhã e não dá conta, né, de levantar direito, a gente vai se arrastando para o trabalho. Então esses ciclos, né, que a gente tem que buscar energia para dar conta de viver. E aí que começa aquela lógica ali do autocuidado, né? Se eu não me cuidar, como que eu vou dar conta de cumprir as minhas atividades diárias? Quando a gente está falando aqui de se cuidar, a gente tem que pensar que isso é global, né? Então, como que eu me vejo, né? Vamos dar um exemplo das redes sociais, por exemplo, né? Como que eu me vejo ali? Como que eu me posto na rede social, né? Eu me coloco como um ser, né, que estou a todo momento feliz, que estou a todo momento fazendo coisas boas, que a todo momento eu faço coisas que me dão prazer, ou por um outro lado, eu uso isso também para descarregar a minha ansiedade, a minha angústia, né? Que eu estou mal, que eu sofro muito, que a vida me castiga, né? O quanto eu me exponho nessa rede social, e numa rede social que a gente tem que ter outros medos, né? Outros cuidados, melhor dizendo. A gente tem modelos muito irreais nessa rede, né? A gente tem modelos de pessoas muito felizes, né? Que aí, de uma hora para outra, acontece um escândalo e aí que você vê que realmente não existia aquela felicidade. Mas até então, essa pessoa tem uma quantidade de seguidores e esses seguidores estão presenciando essa felicidade de estar viajando, de estar na praia, de estar num lugar bonito, de estar com pessoas legais a todo momento. E a gente se compara, mesmo que inconsciente, né, com esse ser. A gente pensa assim, mas olha, esse momento é tão bom, né? É tão bom a vida dessa pessoa e a nossa é tão ruim, né? Aí está lá dentro, mesmo que a gente não está pensando isso a todo momento, o nosso inconsciente está marcando isso. O quanto que a nossa vida é penosa e o quanto que a vida do outro ali mostrado, né, na mídia é bonito, né? É um corpo perfeito, que a pessoa entra num processo de mudança e cirurgias plásticas, né, tentando suprir alguma coisa que está faltando. Ainda dentro dessa lógica do autocuidado, a gente tem que pensar assim, o que eu preciso para mim, né? O que eu preciso para dar conta das minhas atividades, sentir um prazer mínimo que seja, né? O que eu preciso nos meus relacionamentos, o que eu preciso ao meu redor para me trazer uma tranquilidade, né? O que eu preciso no meu trabalho, né? Aí a gente está pensando nessa mesma ideia do autoconhecimento, né? É um pequeno momento, quando eu chego em casa e ponho a cabeça no meu travesseiro lá e penso, né? Como está sendo a minha vida? Como está sendo o meu trabalho? Como que estão meus relacionamentos? Eu dou conta de fazer as coisas que eu preciso? Eu gosto do meu trabalho? Eu estou satisfeito no meu vínculo de amigos? Eu busco coisas que me satisfazem no meu dia a dia ou só momentaneamente, né?
Então, esse primeiro momento é um momento de reflexão, né? É fazer uma análise, né? Quando a gente está falando ali agora há pouco de olhar para si, é mais ou menos por aí, né? Fazer uma análise de um todo. Dentro disso, a gente tem que buscar metas, né? A vida nossa, sem meta, ela fica um pouco solta, né? Eu estou hoje aqui, eu não tenho o que fazer, eu não tenho vontades, né? É mais ou menos assim. O que me tira da cama de manhã, né? O que faz eu levantar da cama de manhã? Quando eu acordo, qual que é a meta que me faz, né? Eu quero ser um profissional tal, eu quero conquistar uma coisa financeira, eu quero melhorar nesse aspecto da minha vida. Então as metas, elas vão nos ajudando. E agora, o que eu acabei de falar, né, essas metas não podem ser irreais. Elas têm que ser metas que estão dentro da lógica de funcionamento humano da nossa vida. Quando eu traço metas irreais, eu me sinto muito fraco, muito incapaz de concretizar aquilo ali. Porque eu estou investindo numa coisa que não vai me trazer um retorno e também não vai me satisfazer. Porque eu não vou alcançar aquele objetivo daquela forma que eu quero, né? Mas existem metas que são metas de vida, metas de trabalho, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer comigo amanhã, depois, mas buscar isso faz com que eu tenha um propósito de vida. Quando a gente pensa no humano, né, nesse autocuidado que a gente está falando, nessa busca de se conhecer, vamos pensar um pouquinho no psiquismo humano. Ansiedade, né? Vamos pensar, o que é ansiedade? Vamos distinguir uma ansiedade e uma angústia. Eu tenho uma prova amanhã, um teste, alguma coisa que eu vou fazer que é diferente para mim e eu estou ansioso, né? Eu estou colocando aquela minha energia naquela situação, né? Então eu sei o que é que está me causando isso. Por um outro lado, a gente teria uma ideia de angústia, aquele aperto no peito, né? Que eu acordei de manhã com uma sensação ruim e eu não sei muito bem o que aconteceu, mas meu dia está difícil, né? Alguma coisa, né, esbarrou lá, né, naquele incômodo que eu tinha na minha convivência, no meu dia a dia, e me trouxe isso, né, à tona. Vem lá do meu inconsciente e isso me traz um incômodo, né? Então, assim, aí a gente começa a observar como que o mecanismo humano funciona, né? Como que a gente funciona. Então, nem sempre é muito real o nosso sofrimento, né? E por isso que autocuidado tem que estar muito linkado ao autoconhecimento, tem que estar muito ligado a buscar, né, essas questões que me incomodam. Pensando nessa marca da angústia, né, eu vou pensar como que eu lido com meus sentimentos, né, o que me angustia, né, o que vai acontecer, que exposição que eu me coloco que me angustia, que me traz um sentimento diferente, um sentimento de desgaste, né? Eu estou falando isso tudo para a gente ir pensando, né, como que a gente vai fazer esse processo na vida para buscar o que realmente incomoda, né? O que realmente traz ansiedade, né? Pensando nessa marca do autocuidado. Igual eu estava falando agora do psiquismo humano, ele é composto de coisas que a gente tem controle e de coisas que a gente nem faz ideia, né? Então, por isso que às vezes é difícil a gente achar o ponto do sofrimento, né? O que mais angustia, o que mais incomoda, isso é mais difícil porque é mais obscuro às vezes para a gente. As nossas vivências, elas vão fazer com que a gente tome atitudes diferentes, né? Por que uma pessoa é tão diferente do outro, né? Por que mesmo dois irmãos são diferentes? Porque eles absorveram coisas diferentes na vida desde o início, né? E eles tiveram e passaram por vivências diferentes, né? Então, não dá para mim pegar o mesmo remédio do outro, né, e usar para mim, né? A mesma forma que ele conduziu a vida para estar bem, né? Por isso que nem o mesmo medicamento psicofármaco não tem o mesmo efeito, né? Porque as vivências para a gente, ela traz o nosso modo de funcionamento cerebral, né? Uns mais ansiosos, outros mais tranquilos, outros lidam melhor com situações difíceis. E aí, dentro disso que eu estou falando, a gente começa a conhecer o outro também. A gente não está só se conhecendo. Quando a gente volta o olhar para a gente e a gente está se vendo no relacionamento com o outro, a gente começa a entender que tem estruturas diferentes, né? Tem estruturas mais complexas, que as pessoas realmente têm um sofrimento mais intenso. Nós temos aquele que tem um humor mais deprimido mesmo, né? E a gente começa a ver as diferenças nessa vivência e como que ele adquiriu isso no mundo. Um
fato importante, né, para a gente pensar nesse nosso tema inicial, né, que é lidar bem com a ansiedade na pandemia, é a ideia de resiliência. A resiliência é um termo emprestado da física que ele está relacionado a um material, né, que vai sofrer um efeito externo e vai mudar, né, vai se moldar, a elasticidade vai mudar, igual uma mola comprimida, por exemplo. E quando essa energia externa ela vai embora, né, a capacidade dele voltar ao estado normal. Então por isso que a gente adotou ele para a parte psíquica, né? Quando a gente traz isso para humanas, a gente começa a pensar, por exemplo, na ideia da árvore, né, nos altos das colinas. A árvore, quanto mais efeito da natureza ela tem naquele alto, mais vento, mais tempestade, mais ela se enraiza, né? Mais ela tem estrutura para passar por outra dificuldade, né? Então, olha como que isso funciona na nossa vida, né? Cada vez que eu passo por uma dificuldade, eu construo, né, uma nova possibilidade minha, uma nova ferramenta minha para lidar com as questões. E isso se eu der conta, né, de analisar, de perceber o que está me causando, né? E o interessante é que às vezes a gente tem isso lá dentro, né? A gente tem às vezes a capacidade nossa de lidar com uma situação difícil. Mas a partir do momento que a gente nunca passou por ela, né, como que a gente vai saber? E aí, quando eu lido com isso, quando eu crio essa raiz, eu desenvolvo uma função a mais e na próxima dificuldade eu já tenho uma ferramenta a mais para trabalhar com ela, né? Então, essa ideia da resiliência, ela vai vir com isso, né? O efeito que o mundo me causa, uma situação difícil me causa, e quando isso passa, né, se eu dou conta de voltar ao meu estado normal. Quando a gente está falando dessa nova ideia, que é a ideia da pandemia, né, que isso é muito novo, já aconteceu há anos atrás, mas eu acho que boa parte, né, não passou com essa intensidade, mesmo os mais velhos. O que a pandemia traz de diferente? Né? Vamos pensar que, primeiro, a restrição. Né? Eu estou restrito, eu estou preso, né, eu não tenho mais contato com meus amigos, vai ficar um pouco prejudicado com a família, as coisas que eu queria fazer, as minhas metas vão ser interrompidas em alguns momentos, né? A incerteza, né? Isso também, a pandemia traz para a gente um outro marcador de ansiedade, de angústia inclusive, que é a ideia da morte. Mesmo que a gente não está pensando a todo momento, está lá, né? Igual, né, o Freud traz isso lá em 1900, que a angústia humana maior, ela é a morte, né? Porque a gente não sabe quando ela vai acontecer, a gente não sabe a que momento vai ser, e a pandemia traz essa presença da morte, né? A gente não sabe quando um familiar nosso, né, um ente querido vai ser afetado, né? Então, assim, por isso ela traz uma dificuldade maior da angústia primordial, e agora com a restrição. Com isso, a gente é bombardeado, né, de notícias, a mídia trazendo todas as informações, e a gente hoje não dá conta, às vezes, de saber o que é certo e o que é errado, né? Eu já estou com medo por causa da pandemia. Eu recebo uma notícia, essa notícia é real? Isso é verdadeiro? Né? Eu dou conta de processar isso? Ou isso aumenta mais minha angústia? Né? A gente está num outro momento da sociedade, né? A gente tem hoje conflitos mesmo de geração, né? Da dificuldade, às vezes, da mídia e a juventude hoje muito mais ligada na mídia já, né? Interessante falar isso, né, dessa mudança, é que, por exemplo, eu tenho pacientes com diagnóstico de depressão que, por incrível que pareça, estão lidando muito bem com a pandemia. Aí o relato é assim, eu já estava acostumado com o isolamento e a pandemia só validou, né, porque antes um outro me cobrava que eu não podia ficar isolado, né? Então, olha como é que o humano, né, ele sofre essa plasticidade, né? E é diferente, a vivência, né, que eu falei inicialmente, vai trazer isso para a gente. Então a pandemia ela traz isso, né? O quanto eu dependo do outro, e aí eu começo a entender isso, começo a entender que eu achava que eu não era tão social, mas eu dependo do outro.
eu dependo daquelas pessoas ali que me acolhem, né? Dos meus familiares que me dão suporte, que estão a todo momento do meu lado, né? E essas restrições, aí a gente começa a pensar no porquê que é tão difícil passar por um momento de ansiedade, né? Num processo desse de pandemia. Imagina assim, se eu sou um pouco ansioso, quanto mais eu vou estar ansioso? Se eu sou um pouco difícil de resolver algumas questões sozinho, como que isso vai ser mais difícil para mim, né? E a pandemia ela vai focar essas marcas, né? Do medo, da ansiedade, da dor, do sofrimento. Aí vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa coisa mais prática agora. Qual que é a forma então? A forma de lidar com tudo isso num processo ansiogênico é a mudança. E a mudança, para o humano, ela é muito difícil. É muito difícil a gente se propor a uma mudança. A mudança, ela traz para a gente um medo, né, ressaltado, que já está, e aí eu vou precisar mudar ele. Mas assim, por um outro momento também, o mundo, né, e o momento que a gente está vivendo vai forçando a gente a essa mudança, né? E a gente precisa saber aproveitar isso, né? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que entender que se as relações que eu estou vivendo, se o meu dia a dia, o meu trabalho não está bom, eu preciso mudar. Essa lógica da mudança, ela tem uma marca, por exemplo, no que é difícil de mexer para a gente. Vamos dar um exemplo do nosso lar, né? A nossa casa. A nossa casa é o lugar mais seguro que a gente tem, né? Por isso que às vezes assim, a pessoa quando sofre um assalto dentro de casa é muito pior, porque invade o íntimo, né? Quando a gente chega em casa é o momento que a gente é o lugar seguro, é o lugar da nossa descontração, de eu não precisar estar preocupado com nada, de eu estar num ambiente, né, controlado por mim, né? Então, assim, aí a gente começa a entender. Bom, é a mesma coisa quando eu falo assim, não, peraí, eu vou ficar na casa de alguém, eu vou dormir na casa de alguém, né? A gente começa a entender como que essa mudança de ambiente, do lugar, é difícil pra gente. O que eu preciso para mudança? Primeiro, uma análise, né? O que realmente me incomoda no meu dia a dia? O que realmente me traz desconforto? O que realmente me traz essa barreira para me buscar essa mudança? Então, eu começo a entender, né? A que momento realmente está difícil para mim lidar, o que realmente me desgasta. E esse autoconhecimento, ele traz uma autorreflexão. Dentro da autorreflexão, a gente tem que pensar assim, eu tenho defeitos, mas eu tenho qualidades. E as minhas qualidades, eu preciso investir nelas para elas sobressaírem, né? E automaticamente, quando eu vou entendendo que eu tenho defeitos, eu busco uma forma de corrigi-los, né? Eu estou fazendo isso porque, eu quero ser a pessoa mais legal do mundo. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero que essa cruz, né, da ansiedade, do desconforto, ele saia de mim. Eu quero conseguir ter uma vida mais tranquila, conseguir estar bem no meu dia a dia, no meu trabalho, nas minhas relações. E aí foi o que eu falei, de conhecer o outro, né, agora há pouco. Quando eu busco esse autoconhecimento e o conhecimento do outro, eu estou ao mesmo tempo comparando as minhas relações, né? Como que eu estou vivendo, como está sendo o meu dia a dia, né? Fazer uma busca diária, né, disso. Isso é muito importante, tem que ser contínuo, tem que ser devagar, né? A gente não tem como buscar uma mudança humana do dia para a noite, né? O humano que muda do dia para a noite, houve alguma coisa aí, uma interrupção, provavelmente ele ainda vai voltar com os hábitos anteriores, né? Então, assim, a mudança é gradativa. E quando eu falei agora, né, de aceitar os meus defeitos, isso me dá possibilidade de caminhar. Porque se eu pego a minha energia psíquica e coloco nos meus defeitos, eu vou me desgastando, né? Essa é a marca da depressão. Quando eu coloco tudo que eu estou sentindo dentro do que é ruim para mim, do que é dificultoso. Esse é o funcionamento depressivo. Imagina assim, se acordar de manhã e só ver o mal, né? E só ver coisa ruim, e só ver desconforto, né? Então, olha como que eu preciso entender, né, o que é ruim, né, para mim, o meu defeito, mas automaticamente eu não posso investir nele. Eu tenho que investir realmente naquilo que eu separei como minha virtude. E quando eu estou falando dessa mudança, que é gradativa,
e ela é a partir de um autoconhecimento, de uma autobusca, ela é assim no processo terapêutico também. Como é que procede? Primeiro se preparar, né? Primeiro é falar assim, eu quero mudar, né? Eu quero mudar isso que está me incomodando realmente, né? Eu quero ser uma pessoa diferente, né? Igual eu falei lá atrás, eu não estou fazendo isso por tudo, eu estou fazendo por mim primeiro. Eu tenho que ter essa consciência, né? Eu vou ser, às vezes, uma pessoa mais agradável, mas pensando no meu bem-estar e aí no bem-estar dos meus familiares, pessoas que eu gosto, de tudo que está ao meu redor, né? Ser uma pessoa que no meu trabalho eu vou render mais, eu vou ao mesmo tempo ter uma satisfação maior, as pessoas vão estar satisfeitas de estar comigo e eu satisfeito de estar com elas, né? E aí quando eu falei ali agora há pouco do nosso processo terapêutico, eu queria dizer que a gente não muda o outro, a gente só consegue mudar a gente. Então se tem uma relação difícil para mim, se eu tenho uma relação difícil na minha família, a mudança ela é minha, né? Eu não posso esperar que o outro mude nem tentar mudar o outro, porque é uma atitude dele, pessoal, né? Se aquela relação está difícil para mim, a mudança ela tem que partir de mim. E aí quando eu procedo a mudança, eu começo a pensar em questões ligadas aos sentimentos, né? As relações com os outros, igual a gente está falando um monte de vezes aqui, né? O quanto que realmente está me dificultando o meu dia a dia. O procedimento de mudança é uma conversa consigo mesmo, né? É isso aí, é uma troca, né? Só eu vou ter condição de falar o que eu sinto, né? Lá no nível profissional é assim também, né? O paciente é que ele dá conta de trazer o que ele sente. O paciente tem que dar conta ali num processo de ajuda, né, de pontuação, de dar conta do que ele está sentindo, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente sente, só sente a angústia, o peso disso tudo. E com isso, a gente aprende a se focar em áreas que a gente pode controlar, né? É igual a gente falou agora há pouco da pandemia. A gente pode controlar a pandemia? Quem dera, né? Mas a gente pode controlar o quê? Os meus sentimentos, a minha vida, até que ponto, né? Sentir, eu vou sentir. Né? Sentir não tem controle. Eu olho alguém, eu vejo uma pessoa, eu sinto alguma coisa, uma lembrança, um conhecido, saudade, raiva, amor, e a gente vai sentindo, né? A emoção vai vindo. Mas a partir daí, o que a gente vai fazer com isso? Quanto a gente vai investir nisso? Né? É muito interessante com esse processo de pandemia o que aconteceu na área de saúde. A gente está dentro de um hospital, né? E a gente tem uma equipe hospitalar. Essa equipe, desde quando um funcionário, um colaborador, né, ele entra nessa empresa, ele começa a ser treinado, né? A gente tem meningite, tuberculose, né? A gente vai usar máscaras, N95, capote, né? Então, desde quando esse profissional ele entra na área de saúde, ele é treinado. Aí surgiu a pandemia. Mesmo eu sendo da área de saúde, eu sempre estou buscando uma coisa a mais, um treinamento a mais, né? Apesar de eu saber que é um vírus, né? E que eu tenho conhecimento, de que eu tenho... Então, olha como que mesmo o profissional, ele sofre, né, com esse momento, né? Como que foi esse choque do novo, do diferente, do incontrolável. E com isso, esse profissional da área de saúde, ele foi obrigado a reconhecer seus limites, né? Peraí, olha... Eu estou aqui na área de saúde, mas eu tenho um limite, né? Assim como todo humano, a gente está ali no trabalho, às vezes, diário, a gente não dá conta disso, né? Então, qual que é o meu limite, né? Onde eu posso atuar? O que eu posso fazer? Né? O que eu preciso fazer para trabalhar? Né? Então, aí eu começo a pensar, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Né? Então, o cuidado inicial, ele é o meu, para me dar conta e ter possibilidade de cuidar do outro. Quando eu estou falando desse profissional da área de saúde que teve essa dificuldade, né? Ele está tendo mais uma oportunidade, né, de buscar também essa mudança, de buscar um autocuidado, de entender que ele também precisa ser cuidado, ele é humano, né? Ele não está blindado, né, do mundo, ele não está blindado dos sentimentos, da vida, né? Ele tem seus sofrimentos, ele passa por dificuldades, ele tem adoecimentos. E aí a gente tem que começar com isso tudo a buscar comportamentos motivadores, né? Coisas que nos motivam, né? Agora eu falei de levantar da cama, o que me motiva a isso, né? O que tem de diferente entre a pessoa que acorda de manhã e fala assim, nossa, já tem que ir trabalhar, nossa, já é tantas horas, nossa, que ruim, daquele que fala assim, olha, está na hora de trabalhar, nossa, deixa eu me arrumar rápido, que bom, está tudo bem, estou bem,
né? Mesmo que não seja consciente, não, mesmo que esteja lá dentro. Qual que é a diferença? Né? A diferença está no nosso investimento. Né? O quanto eu vejo o mundo, o que eu vejo das coisas, né? O que eu vejo de bom ou de ruim, né? O que eu boto minha energia, né? Eu boto nesse pensamento bom que vem, a energia, ou eu boto no pensamento ruim? Né? Eu invisto essa parte minha, né, de libidinal, energética mesmo, né, no que é bom ou no que é ruim. Né? E aí, esse momento é um momento que é difícil, mas nos traz essa possibilidade de reflexão, essa possibilidade de contar com isso, né, de usar do difícil, né, usar lá da resiliência, do momento difícil para buscar alguma coisa boa. E aí, no local de trabalho, então, né, eu preciso entender que a comunicação efetiva ela é necessária. Né? Se eu faço uma comunicação ruim, se eu tenho uma forma de falar difícil, se alguém ali naquela equipe não dá conta de conversar, né, e vai dificultando cada vez mais esse trabalho, esse local que eu vivo. Né? E aí vai pesando mais no processo aí que a gente está vivendo de pandemia, no medo, às vezes, de não ter emprego, né? E se a gente está vendo um monte de gente sem emprego, um monte de dificuldade, e esses medos vão aflorando. Em relação aos nossos relacionamentos, né, que a gente está falando aí de mudança e diários, como que eu começo a mediar o conflito? Eu começo a mediar ali naquele local de trabalho, naquele dia a dia, entendendo o que está acontecendo com mais calma, ouvindo mais, né, pedindo ajuda de pessoas que estão ao redor ali, que sabem da dificuldade que é. No local de trabalho é assim, lá na minha casa é assim, na igreja que eu frequento, né? E assim, se eu for pensar que todo humano é difícil de lidar, eu estou a princípio me colocando como difícil também, né? Porque eu que estou em contato com isso todo momento e percebendo essas energias, né? É mais ou menos por aí, né? O que eu dou conta de fazer? Quando eu coloco a minha paz? Exemplo, eu estou lá na natureza, sentado, vendo as montanhas, ou vendo uma cachoeira. Eu dou conta, naquele momento ali, de perceber a natureza, de me recarregar, de curtir aquele momento, ou minha cabeça está lá no futuro ou no passado? A marca hoje que a gente tem maior da ansiedade, né, que a gente pode ver em pacientes, no humano, no dia a dia, está nessa busca, ou do passado ou do futuro. Né? Ou eu estou vivendo ali uma coisa do passado que foi desconfortável, desagradável, e não está bom para mim, e a todo momento está me perturbando, ou eu estou a todo momento pensando, e amanhã? Como é que vai ser? E depois? Por isso que eu estou chamando a pensar no hoje, no momento. Né? Estar ali e conseguir vivenciar. Né? Igual eu citei agora há pouco, conseguir sentar num local e recarregar minhas energias com o que tem de belo, com o que tem de bonito. Eu estou percebendo isso, eu estou dando conta de perceber isso no mundo. Com isso, eu começo a pensar em cultivar bons pensamentos. Né? O pensamento ruim, ele vem, ele é automático. Né? Eu vi uma coisa acontecendo, igual, por exemplo, alguém pegou um vírus e aí foi a óbito. Aí eu penso assim, nossa, e meu familiar, e meu ente querido, né? O pensamento ruim, ele vem, né? E a gente não tem como brigar com ele, né? Mas eu tenho assim, peraí, eu tenho que é real, que é palpável, né? Peraí, não, vamos continuar, vamos nos precaver, vamos buscar o nosso trabalho, as nossas vivências, o que a gente pode, né? Vamos enquadrar a nossa vida no que a gente pode viver hoje, o que nos dá prazer, tirar um momento para mim, né? Um momento para mim buscar as coisas que eu gosto, né? Às vezes, sei lá, eu gostava muito de ler, né? Mas a vida corrida me tirou essa leitura. Aí eu vou voltar a ler, eu vou voltar a buscar coisas que eu gosto. Eu não gosto de nada. Eu tentei coisas novas, né? Eu busquei coisas novas dentro do que desse gostar, dos hobbies, do trabalho mesmo, né? Eu dei conta de que o meu trabalho não está bom, de que eu não estou conseguindo produzir e eu vou me arriscar buscar coisas novas. Eu já pensei nisso, inovar, né? Quando eu falei lá atrás em planejar, em ter metas,
A gente tem que ser capaz também de ver que as metas e os planejamentos, eles não estão indo bem. Né? Eu tenho que ser capaz de falar assim, apareceu uma atividade aqui. Essa atividade ela vai ajudar na minha meta? Não, não vai ajudar. Então, eu não vou fazer ela agora nesse momento, né? Que senão eu não vou dar conta de alcançar o que eu quero. Essa meta não está me preenchendo mais, então eu vou fazer outra, eu vou buscar outro planejamento de vida, né? E quando eu falei agora há pouco assim de coisas que nos tiram da meta, por exemplo, eu vou assistir uma série, eu posso, né? Um dia que descontrair, desligar dos problemas e do trabalho, da vida do dia a dia, mas e fazer isso todo dia? Será que isso vai me tirar da meta? Né? Será que eu vou dar conta de cumprir o que eu quero, o que vai me satisfazer, mesmo tendo uma vida mais solta? Né? É aí que eu tenho que pensar. Eu estou ansioso, eu estou procurando alguma coisa que eu não sei o que é, mas assim, eu já busquei dentro de mim, né? Eu já busquei no que eu faço, no que eu quero para a minha vida, no que eu tenho de modelo de felicidade, de beleza, né? Do que eu tenho de modelo de vida. Minhas escolhas me satisfazem, né? Dentro desse processo todo. Eu estou vivenciando coisas que trazem satisfação para mim ou só que trazem ansiedade. Eu só consigo separar um tempo para as pessoas que eu gosto, né? Sei lá, no meu relacionamento, né? Eu consigo sentar ali e ter esse tempo, né? Eu quero isso, é isso que eu gosto. Como que essa análise é ampla, né? Como que só você tem condição de analisar o que realmente você gosta, o que realmente você sente e qual o foco da sua mudança. E aí a gente começa a pensar, eu já planejei tudo, estou trabalhando na minha mudança, estou trabalhando no dia a dia, vamos pensar também em outras práticas. Primeiro, ter uma boa noite de sono. Né? Quando a gente não dorme bem por alguma coisa, no outro dia a gente não produz, a gente tem uma dificuldade até de conversar com o outro. Então olha como é que uma noite de sono é importante. Né? Quando eu falei lá no início sobre a juventude de hoje, os adolescentes, você imagina assim, eu acordo de manhã e ligo um videogame num jogo de estratégia ou de luta. E eu passo o dia inteiro naquele jogo e vou a noite inteira naquele jogo. Né? Como que o meu sistema está funcionando? Né? Se eu deitar de madrugada, provavelmente eu vou estar ainda num estado de vigília, qualquer barulho vai me acordar, porque eu estou ali, né, buscando, né, combater aquele jogo, e aí aquele sentimento também, aquele barulho. Então, como que uma noite de sono faz diferença na nossa vida e como que o processo que a gente está vivendo o dia todo e à noite, ele vai refletir na forma da gente agir, no nosso dia a dia. E com isso, né, eu acho que já cansado de ouvir, de praticar exercício, da importância disso, né? Como que é importante o exercício físico, né? Como que o organismo ele precisa de movimento, como que a gente precisa de consumir essa energia, né, que a gente ingere. Né? Então, assim, isso aí está muito mais batido, né? Mas como que isso é necessário? Assim como uma boa alimentação, né? Aquele dia que eu como muito, alguma comida pesada e deito, eu tenho um sono desconfortável, eu tenho um mal-estar, alguma coisa está incômoda, está ruim. Né? Olha como que não é só um fato, né, que me traz ansiedade, como que é um processo na minha vida. E aí eu preciso, com isso tudo, administrar a minha vida social, ao mesmo tempo administrar minha vida financeira, né? Porque assim, a ansiedade traz isso pra gente, aquela vontade de gastar, ela marca a nossa compulsão, né? Aquela compulsão à repetição, que naquele momento que eu estou gastando, que eu estou consumindo, me traz uma certa felicidade, né? Então como que isso é marcado? E aí, automaticamente também, isso começa a me trazer uma inquietação, porque eu sei que o que eu ganho não dá para suprir o que eu gasto, e esse gasto naquele momento me dá prazer, né? E olha como é que eu vou alimentando essa compulsão. Né? Então até a estratégia financeira ela faz parte do nosso autocuidado e da nossa mudança para essa ansiedade, né, ser menor. E ao mesmo tempo eu posso estar ali buscando uma espiritualidade, dentro da religião, dentro da meditação, né? Coisas que realmente vão me dar
um suporte para essa mudança. Se de tudo eu não dei conta, as coisas continuam difíceis, eu tentei todos os artifícios que eu podia, e aí o que eu posso fazer? Bom, chega um ponto do insuportável, eu preciso entender que eu preciso buscar ajuda profissional, né? Eu preciso buscar um processo terapêutico, né? Eu preciso buscar alguém que tenha condição de me ajudar a reorganizar, né? Pessoas também, né? Pessoas assim positivas, pessoas que nos fazem bem, elas sempre estão ajudando a gente nesses pontos, né? Ao contrário de pessoas que sempre pensam no mal, está sempre baixo, está sempre ruim a vida, né? Vão puxar a gente para baixo, né? Então, olha como é que esse processo, ele é muito dependente de mim, né? O processo do que eu sinto, né, da minha química cerebral, como que eu vou mudar isso, depende de como que eu estou agindo, do meu dia a dia, de como que eu faço e de como que eu cuido de mim, né? Eu espero que eu tenha podido passar um pouco, né, dessa reflexão, feito vocês refletir um pouco sobre a ansiedade, sobre a pandemia, de como que isso é ressaltado, né? E buscar também uma saída, uma melhora, né, um bem-estar. Muito obrigado. Agradecemos ao Robson pela participação. E não se esqueça de se inscrever na CIPAT. A participação garante certificado e os 100 primeiros ganham um brinde. O link para as inscrições está lá na intranet. Amanhã, às 11 horas da manhã, te espero aqui novamente. Um grande abraço.